Olá, estamos de volta com o Senado agora. O Senado vai formar uma comissão para estudar soluções à seca no Sudeste e às enchentes no norte do país. O pedido foi aprovado nesta quinta pelo plenário. Serão 9 titulares e 9 suplentes. A iniciativa é do senador Jorge Viana. O que se quer é que o Senado promova debate aqui, possa fazer diligência aí nos estados, ouvir a sociedade, ouvir os governos dos municípios, dos estados, para ver o que nós devemos fazer enquanto país para manejar. O Brasil tem 12% da água doce do planeta e tem escassez de água. Isso é incompreensível, porque é um país continental, tem muita água num lugar e tem escassez no outro. E me parece que nós não temos uma política adequada de manejo da água. E estamos pondo em risco o abastecimento de 50 milhões de pessoas só na região do Sudeste, pelo menos nesse momento. O Senado também aprovou um projeto que institui o programa de combate ao bullying. O texto define bullying como violência física ou psicológica, intencional e repetitiva. A ideia é fundamentar ações de prevenção nas escolas. A proposta, que substitui o texto original da Câmara dos Deputados, ainda tem que ser votada em turno suplementar. E vai à sanção presidencial uma mudança no nome do Aeroporto Internacional de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O novo nome homenageia o escritor João Simões Lopes Neto, que nasceu na cidade gaúcha em 1865. O senador Edson Lobão, que teve um pedido de abertura de inquérito aceito pelo Supremo Tribunal Federal por causa da Operação Lava Jato, se defendeu no plenário nesta quinta-feira. Em seu pedido de investigação, o procurador-geral alega que o São Paulo Roberto teria dito que, por intermédio do senhor Alberto Youssef, e a meu pedido, destinara recursos para a campanha da ex-governadora Rosiana Sarney no Maranhão. Quem isso desmente é o próprio Youssef, segundo depoimentos citados pelo procurador. Ele informa que sequer me conhece e jamais intermediou nada a meu pedido ou em meu benefício. Eu tampouco o conheço, jamais o vi na vida. É preocupante, senhoras e senhores senadores, o poder que se confere nas investigações da Petrobras ao Instituto da Delação Premiada. Muitos, como eu, estão sendo injustamente acusados de atos que não praticaram e deverão submeter-se a um desgastante e injusto processo, apenas porque o delator, para escapar dos seus crimes, mencionou os seus nomes. O orçamento de 2015 é agora o primeiro item da pauta do Congresso Nacional. A próxima sessão conjunta entre senadores e deputados está marcada para terça-feira, dia 17. A repórter Karine Beloso tem os detalhes. O presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, disse que ainda é necessário um acordo para que a lei orçamentária seja votada na próxima reunião conjunta entre Câmara e Senado. O relator geral da matéria, senador Romero Jucá, entregou um novo relatório na semana passada, incluindo 2 bilhões e 670 milhões de reais em emendas de novos parlamentares que tomaram posse neste ano. Enquanto o orçamento não é aprovado, o governo continua autorizado a gastar por mês apenas 1/18 das despesas discricionárias previstas no projeto. O líder do PMDB no Senado definiu 2 dos 3 presidentes das comissões temáticas que cabem ao partido. Garibaldi Alves para de infraestrutura e Edson Lobão para de assuntos sociais. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça será indicado na próxima segunda-feira. Para a infraestrutura, indiquei o nome do senador Garibaldi Alves e já havia um entendimento antes que um deles seria contemplado como uma das comissões. Eu fiz um entendimento e o Lobão foi para a CAS e o Garibaldi foi para a infraestrutura. A Comissão de Constituição e Justiça ainda tem alguma dificuldade, mas nós vamos instalar na terça-feira as 3 comissões. A Comissão de Direitos Humanos voltou a debater as medidas provisórias que mudam benefícios trabalhistas e pontos da Previdência Social.
As medidas provisórias 664 e 665 aumentam exigências e diminuem valores dos benefícios pensão por morte, seguro-desemprego dos trabalhadores em geral e também do seguro-defeso dos pescadores. O objetivo é combater as fraudes da Previdência. Na segunda audiência pública promovida pela CDH, sindicalistas, procuradores e representantes dos aposentados se manifestaram contra as medidas provisórias. O que essas medidas provisórias estão fazendo? Estão quebrando contratos. Quem entrou na Previdência Social e pagou ao longo desses anos todos, quer agora que a sua esposa receba a aposentadoria no caso da morte dele. Nós temos que salvar a nossa Previdência não diminuindo do trabalhador, tirando os roubos que tem lá. Problemas relacionados a fraudes e desvios resolvem-se com mais fiscalização, com investimento nos aparatos de fiscalização do Estado, nas auditorias, no serviço público e não com alteração nas próprias condições dos direitos sociais. E foi unânime, tanto na reunião com os técnicos, OAB, CNBB, Ministério Público, DIESE, DIAP, eles entendem que as medidas são incondicionais. E também entendem que ela prejudica os mais pobres. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária discutiu em audiência pública os impactos do bloqueio das estradas para o agronegócio brasileiro. O prejuízo total em nível nacional causado pela greve dos caminhoneiros, estimado por secretarias estaduais e empresas, atinge R$1 bilhão. 200 milhões aí agora exemplificando com relação a abate de animais no Rio Grande do Sul, outro 120 aí medido pela OCEPAR, a Organização de Cooperativas do Estado do Paraná, com relação à produção de leite. Depois, a Associação Brasileira de Proteína Animal mensurou que houve uma redução de abate da ordem de 70%. A auditora do Ministério do Trabalho, Jaqueline Carrijo, sugeriu que as condições de trabalho dos caminhoneiros também contribuíram para o movimento. O Brasil, infelizmente, é o segundo no mundo em acidentes de trânsito. Boa parte desses acidentes são acidentes do trabalho, envolvendo motoristas profissionais. Durante a audiência pública, representantes de empresas de transporte rodoviário, das cooperativas e dos próprios caminhoneiros apontaram os principais gargalos do setor e as políticas governamentais que, segundo eles, levaram os caminhoneiros ao movimento grevista. Algumas soluções foram propostas. Que o governo partisse para uma redução, pelo menos do PIS e COFINS, que hoje são 9,25% em cima do preço do óleo diesel, que é direto do governo federal, daria para fazer uma redução. E a segunda posição, chamar os estados para participar de um processo de padronização do ICMS do diesel. A questão do óleo diesel vem aumentando ao longo dos últimos 10 anos, mais do que aumentou a gasolina. Acho que nós devemos, senadora Amélia, eu vou propor isso. Eu quero, nessa nossa comissão ou numa outra comissão, com o apoio dos senhores senadores, nós fazermos uma audiência pública para falar com os motoristas mesmo. O que eu vi ontem no plenário é que, devido à manifestação do dia 15, no domingo agora, caso não houvesse nenhum resultado, os caminhoneiros também iriam já entrar num processo de parada nacional. A Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto que estabelece o Grupo Brasil-Peru. Ele deverá ser composto por membros do Congresso Nacional e tem o objetivo de fortalecer a cooperação entre os poderes legislativos dos dois países. Brasil e Peru já são parceiros em projetos de infraestrutura e integração energética. A cooperação inclui diferentes atividades conjuntas, por exemplo, visitas parlamentares, realização de congressos e o encaminhamento de soluções conjuntas para problemas comuns. Sua finalidade é incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre seus poderes legislativos. Como ex-governador, eu trabalhei muito para que criássemos uma melhor relação entre Brasil e Peru. E é, de fato, um país importante que deve estar presente na ideia de relação estratégica do nosso país. Ficou marcada para o próximo dia 26 a vinda do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, à Comissão de Relações Exteriores. Ele deve falar sobre o posicionamento do governo a respeito dos últimos acontecimentos políticos na Venezuela, além das ações da pasta para os próximos anos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu nesta quinta-feira o relatório de atividades do Tribunal de Contas da União relativo ao ano passado.
O presidente do TCU, Haroldo Cetraz, entregou o relatório de atividades do Tribunal de 2014 ao presidente do Senado. A prática é rotineira, já que o TCU é órgão auxiliar do Poder Legislativo. O documento será encaminhado à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. O também ministro do TCU, Raimundo Carreiro, participou da audiência. O presidente do Senado recebeu convite para um seminário que será promovido pelo tribunal nos dias 25 a 27 deste mês sobre governança do solo. Nós queríamos também que esse debate fosse travado aqui no Congresso Nacional, por isso que o presidente Renan acolheu aqui essa proposta e esperamos contar com essa discussão também aqui no Parlamento Nacional. Esse evento é um evento extremamente abrangente. Aconteceu em Berlim o primeiro, que foi a primeira Semana Global sobre Solos em 2013, e esse é o primeiro evento no Cone-Sul que vai tratar dessa matéria de maneira abrangente. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Até logo!